Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. A página 29 é o que eu quero abordar com vocês aqui hoje, tá? Página de número 29, morte por crucificação, é o que a gente vai falar. Só que, antes que eu entre aqui no tema, no conteúdo, não vai ser arrebatado aí não. Tem o Deus Morfeu, né? Que é do sono, né? Amados, preste atenção aqui, ó. Tentem me ouvir, não leiam nada aí não, só para deixar aberto para a gente depois recorrer na página 29. Só para dar uma breve recapitulada, tá? Como a gente, ficou aí sem aula presencial essas 2 semanas, eu não sei se vocês assistiram as aulas, é importante que vocês tenham assistido. Se não assistiram, assistam os conteúdos lá, eles são importantíssimos para o que a gente vai tratar hoje e está tratando essa matéria, tá bom? Aliás, alguma dúvida? Se houver alguma dúvida, então, por favor, comece antes que eu fale qualquer coisa, diga. Dúvida não, eu acho que foi na segunda ou na terceira aula. Ai, mas porque eu já estou cheia de dúvida, aí você soltou lá sobre Jesus, que seriam 2 aulas à parte que você iria mandar lá no grupo, falando sobre a coexistência, a preexistência de Jesus e tal. E aí aquilo misturou tudo. Aí depois manda lá essas 2 aulas. A questão é essa, da aula que é porque você soltou, acho que uma frase curta. Aí eu já comecei a fugir, daquilo que eu deveria. Eu acho então que eu prometi que ia enviar as aulas, não enviei. Essas extras. Isso. Essas extras, que fala da coexistência, pré-existência, são 3, né? Autoexistência. Isso. Então Jesus é pré-existente, ele é autoexistente e ele é coexistente com a Trindade, com o Pai e com o Espírito. Esse é o ponto das aulas que eu abordo lá. Tá? Me lembrem no grupo, foi no grupo. Se eu descer a escada aqui, pisei falso num degrau, cabeça balançou, não dou conta não, tá? Mas lá no grupo eu envio lá para vocês. É importante, porque aqui a gente pontua, a gente aborda, uma boa noite, amada, bem-vinda. A gente aborda aqui uma série de coisas, não quer dizer que a gente vai abordar tudo, A matéria, a proposta não é esgotar o assunto, pelo contrário, há muita coisa a ser estudada depois que a matéria acaba, Nosso curso não tem essa pretensão, eu não tenho essa pretensão mesmo porque eu não sei tudo, Então não tem como eu abordar tudo não com vocês aqui, tá? Então assistam sim, e todas as aulas que vocês acharem lá no canal também, deve ter umas 30, 40 aulas sobre cristologia, ou mais. Umas 50 no mínimo tem lá. Tá? Então a gente aborda coisas diferentes, a aula não é automática, A gente vai aqui na dinâmica da pergunta de vocês, a gente sempre tem conteúdos. A matéria é a mesma, o tema é o mesmo, mas o conteúdo ele é diferente, tá? Queridos, o que eu quero recapitular com vocês e o que eu quero pontuar com vocês. Bom, a matéria Cristologia, essa matéria, ela vai tratar então da obra, da natureza e da missão de Cristo. O tema, ele é o tema principal do Evangelho, o tema principal da Bíblia, ou seja, a vida de Cristo, Tudo se resume em Cristo. A criação foi feita por causa dele, por meio dele e para ele. Então, dele, por ele e para ele são todas as coisas, é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11, tem esse texto aí, não me lembro exatamente se é 36, alguma coisa assim, tá? 11:36. Então, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A questão que a gente está abordando, que eu quero também hoje dar continuidade, o que a gente tratou aqui, é que Jesus, a obra principal dele, é desfazer as obras do diabo. Isso está lá em 1 João capítulo 3, verso 8. Vamos conferindo aí, porque eu estou puxando a memória, não sei exatamente, é possível que eu erre aqui, uma vez ou outra. Então vocês sejam os crentes bereanos, confiram na Bíblia, busquem na Bíblia, se
Pode ser quem for que estiver falando. Sempre faça isso, né? A gente pode ser honesto, esforçado, dedicado, mas a gente é falho. Então a gente pode de repente estar falando uma coisa que exatamente não está escrito daquela forma, não é referência. E aí vocês têm toda a liberdade de falar assim, não é por aí, André, ó, tá aqui outra coisa, você falou uma coisa e é outra. A gente vai ver se é questão de versão, se eu errei mesmo. Diga. Você falou aí, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A criação, tudo foi por Jesus, né? Isso. Para ele. Ele é criador. Ele é criador. E aí, na última aula, eu anotei assim, nas últimas, né? Eu e o Pai somos um. Aí eu entendi que não significa que é a mesma pessoa, mas que provavelmente é a mesma natureza. É a mesma natureza. Então, esse por ele, para ele, são todas as coisas referente à pessoa de Jesus ou à pessoa de Deus? Não se separa, é a mesma coisa, né? Quem é a pessoa de Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Dói nos ouvidos, né? Porque no português deveria ser são deuses. Se são, tem que ser plural. Mas no caso, a gente até não tem problema essa questão. É difícil entender porque nós estamos abordando um ser que é infinitamente para além da gente. A gente vai ter a matéria chamada Trindade. Aí a gente vai estudar sobre essa complexidade aí. Vamos tentar, né, ver o que a Bíblia fala sobre essa realidade. De Deus um em natureza, né, mas se expressa em três pessoas distintas, mas da mesma essência. É difícil, amado. A gente falar de Deus não é falar de qualquer coisa, e Deus não cabe na nossa mente. Então, assim, sempre vai falar aí, como explica isso, velho? Não explica. É revelado. Revelação é uma coisa, explicação é outra. A Bíblia revela algumas coisas, mas não explica os detalhes dela. Por exemplo, a dupla natureza de Jesus. Como um único ser pode ter duas naturezas, divina e humana nele mesmo? Jesus tem. Como isso se explica? Não se explica. A Bíblia só revela, só mostra. É assim. Como é? Não, como a Bíblia não fala, isso só é. Né? O problema do mal. De onde surgiu o mal? Não sei, mas é uma realidade. Não é? Enfim, tem coisas que a Bíblia revela, mas não explica nos seus detalhes, mesmo porque nós não temos capacidade para entender certas questões. As dimensões que elas estão envolvidas vai para além da nossa capacidade limitada. Nós somos seres humanos limitados, quando diz respeito principalmente às questões que fogem dessa natureza aqui, que são as verdades espirituais que a gente chama, né? Seres angelicais, o céu, a gente fica imaginando. Então a Bíblia, ela nos dá alguns caminhos, mas não dá resposta para tudo, né? Mas enfim, a questão da realidade é essa. Deus, e é uma doutrina importante que a gente trabalhou aqui, né? A dupla natureza de Cristo. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele se esvaziou dos atributos de Deus. É diferente. Aí a gente pegou Filipenses capítulo 5, do verso 5 até o 11. Lembram desse texto que nós falamos? 2, pastor, não? Capítulo 2, Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 11, né? Então, esse é o texto, não vou reler tudo, a não ser que vocês queiram, mas lá está escrito, né? Que Jesus, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Essa palavra aniquilou-se lá no original é uma palavrinha que é kenosis. Kenosis é o esvaziamento, não é deixar de ser, é deixar de usar. O que Jesus não usou como Deus? Os atributos que pertencem a Deus: onipotência, onipresença, onisciência. Ele deixou de usar essas coisas, né? Ele fez tudo o que fez por causa da unção, da capacitação do Espírito Santo sobre sua vida. O ministério de Jesus começa a partir de 30 anos de idade, após o batismo de João, onde o Espírito Santo vem sobre sua vida, capacitando. Tanto é que o texto em seguida diz que ele entra, depois do batismo, né? Ele entra na sinagoga, pega lá, é dado para ele o rolo do livro lá para ele ler, e lê Isaías capítulo número 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contos do coração, e tal. E ele diz, hoje se cumpre essa profecia diante dos vossos olhos.
Então o Espírito Santo é quem capacita Jesus, porque como ser humano, ele fez o que fez, e ele disse, nós faríamos as mesmas obras do que ele, e as faríamos maiores ainda. Não maiores do que ele fez, mas em dimensão, porque nós nos multiplicaríamos aos montes, né? Ou seja, esses pequenos cristos, esses cristãos que somos nós. Mas a questão é, Jesus, tudo o que ele fez foi como um ser humano. Quando ele teve sede mesmo. Quando ele teve fome mesmo. Teve sono, cansaço. Quando ele morreu mesmo. Não foi um teatro, não foi algo, né, desse tipo. Então assim, Jesus como ser humano, ele assumiu a humanidade, a nossa humanidade. E é por isso, inclusive, que ele pode com propriedade interceder pelo homem. Isso está escrito em Hebreus capítulo número 7, versículo número 25, depois vocês vão ler aqui, está essa referência, né, no texto. É por isso que ele pôde salvar o ser humano, porque ele se tornou um ser humano. Ele não veio em espírito, ele não tomou a descendência de anjos, por exemplo. Isso está escrito em Hebreus, capítulo número 2. Vocês conferem lá ou não esse texto? Eu acho que até li com vocês, mas vamos lá, só para a gente ver aqui que de fato é isso que está escrito. Capítulo 2, verso 14 até o 18, vai falar isso, né? Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, referindo-se a Jesus, participou das mesmas coisas. Então olha só como a Bíblia declara, né, que ele de fato veio como ser humano, tal, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus aniquila o império da morte. A partir do sacrifício de Jesus, ou por causa do sacrifício de Jesus, o diabo, ele não pôde mais arrastar os homens para a condenação eterna, não é o diabo em si, né? Porque o diabo nunca teve esse poder. Mas esse império da morte, por causa da introdução do pecado, que o diabo se introduziu lá no primeiro casal, e isso passou a todos nós, Romanos capítulo 5, verso 12, está escrito isso, né? A morte passou a todos os homens, todos morreram, por isso que todos pecaram. Então, e o texto do capítulo 5 vai mostrar, assim como o Adão trouxe a consequência da morte, Jesus, o ser humano Jesus, trouxe a consequência da salvação, né? Então, verso 15, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar, né, pagar a pena, os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, ele padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então Jesus foi tentado como todos nós somos. Jesus teve as mesmas tentações de que todo ser humano tem. Agora um detalhe, não pecou. Essa é a grande diferença, né? Ainda Hebreus aqui no capítulo 4, versos 14, 15 e 16, olha que texto interessante, falando ainda a respeito disso, né? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme na nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, percebam que o texto vai nos ensinando, amados, que Jesus é Deus, nunca pecou, e Ele pode nos socorrer porque Ele tem propriedade para fazer isso. Por que Ele tem propriedade? Porque Ele viveu. Uma coisa é você pegar uma pessoa que passou por certa situação e ele te falar a respeito daquilo. Ele tem muito mais propriedade e condição do que outra pessoa que, embora saiba na teoria, nunca passou. Não é, mano? E geralmente quem passou as dificuldades da vida é mais sensível, é mais compreensivo, é mais misericordioso, é mais empático, é mais humano, né? Então quem sofre mais, ele se torna mais humano em compadecer-se do outro. Pessoas que não passam a sério em várias situações, aí se tornam muitas vezes religioso frio, sem misericórdia, né? Então olha como Jesus passou por tudo isso como ser humano. Ele pode interceder por nós, não como o sacerdote da antiga aliança, o oficial lá, né, que fazia os rituais e tal, intercedia pelo povo diante de Deus.
Mas era um ser humano que muitas vezes não sabia exatamente qual era a dor daquele que estava chegando até ele, mas Jesus não. Então é por isso que o sacrifício de Jesus é eficaz, porque foi um ser humano que se colocou no lugar de toda a humanidade. É muito lindo, amados, quando a gente percebe quem é Jesus. Jesus não é apenas Deus, que nunca padeceu coisa alguma, porque Deus era inatingível. Como Deus, na eternidade, na glória que ele vivia, né, que lhe pertencia, ele nunca soube o que era um abandono. Ele nunca esteve sozinho. A Trindade, eu estou falando, nunca teve, já eram os três. O estado que eles estavam era estado de perfeição, estado de festa, né? Como a gente trabalha na teologia, uma coisa mais elaborada academicamente, a gente chama de pericorese, né? A dança da Trindade, a ciranda. Eles estavam em festa, completos. É uma família, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então nunca soube o que era traição, nunca soube o que é fome, o que é sono, limitação nenhuma, é Deus. Mas quando Jesus se esvazia dessa glória, se esvazia desses atributos, ele desce às partes mais baixas da terra, que é essas partes aqui onde nós vivemos. E aqui sim ele padece tudo isso. Imagina Deus, o Criador dos céus e da terra, do cosmos, de tudo que existe, visível e invisível, se sujeitar à mente, o corpo de um recém-nascido, não no palácio, numa estrebaria nascendo, um casal muito simples, José e Maria, em Nazaré, numa periferia, se criou. Então olha como Jesus, essa a gente chama de auto-humilhação de Cristo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador, que os homens viram e falam, eles não desejam desse não. E como Jesus ele vem com todas essas características, a gente deve entender que a nossa vida deve ser semelhante a Jesus. Eu não devo imitar fulano, ciclano e beltrano. O Evangelho não é uma proposta de uma religião onde tem um sacerdote, onde tem um líder, que ele é o parâmetro. Não, amados. Nós todos somos aqueles que se sujeitam à liderança de Cristo. Eu não estou dizendo que não existe funções, né, na igreja, que a gente já tratou isso em outras matérias aí, administração eclesiástica, aquela coisa toda. Eu estou dizendo que todos nós somos, de fato, estamos sob a unção de Cristo. Então não tem ungido e os outros não são, né? Até um perguntou assim, André, mas o que é esse negócio de unção? Eu falei, unção é unção, mas unção. Não é essa ideia de ungido como tendo um, né, que está sobre todos os outros. Não, amados. O único ungido é Jesus. É por isso que ele é chamado Jesus Cristo. Cristo, a palavra, é ungido. A tradução literal é essa, ungido. Christos, ungido. Que é do Antigo Testamento, do hebraico, Mashiach, Messias. As duas palavras, hebraico, Mashiach e Christos no grego, é traduzido por ungido. Só Jesus é ungido. Todos igualmente estão debaixo da mesma unção, que é a unção de Cristo. Só Ele é o Cristo, não é? Mas enfim, o que eu quero abordar é sobre a questão de Jesus, ele ser um ser humano, ele assumir a humanidade nossa, né, encarnou. O que o texto de João diz, 1,14, lembra desse texto? Evangelho de João 1,14? Lembra não? Não lembra não? Bora ler, vamos lá. Bora ler, está sem Bíblia aí? Liga a Bíblia. Conecte com a Bíblia. Baixe a Bíblia. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A gente chama de a encarnação de Cristo. Deus se encarnou. Então a encarnação é a doutrina bíblica, não é a reencarnação, aí é outra história. Reencarnação é a distorção que tem aí de outra religião, né? Ou de uma religião aí. Mas a encarnação de Cristo, o Verbo, quem era o Verbo? É o que João diz em 14 versículos atrás, o 13, né? Que é o verso 1, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha só, então Jesus estava no princípio, ele era o próprio Deus. Versos 2 e 3, lá todas as coisas foram feitas por ele, de maneira que aquilo que se fez, nada teria sido feito se ele não fizesse. Ele é a luz que veio ao mundo e tal e tal e tal.
Então, o João ele vai falando sobre a divindade de Cristo, o evangelho todo, João. Vai falando sobre Jesus como o próprio Deus, tá? Aquele que desce do céu, aquele que disse eu sou, enfim, tem 7 declarações lá de Jesus dizendo eu sou, né? A questão é, Jesus, ele então assume a descendência humana e ele morre como morte de cruz. Por que ele não morreu apedrejado? Facada, tiro, bomba, paulada, envenenado. Por que, amados? Vamos para o texto de Deuteronômio, capítulo de número 21, verso 23. Ó, enquanto a gente vai procurando aqui, Deuteronômio 21 e 23, preste atenção. Vá procurando, mas me ouça. A questão é, Jesus, ele veio cumprindo várias profecias do Antigo Testamento. Várias. Jesus é o cumprimento das profecias. Tá certo? A gente precisa entender isso. Todas as profecias do Antigo Testamento, elas vertiam de alguma maneira para Cristo. E teve a primeira profecia, o primeiro anúncio do Evangelho. Vocês sabem o que é o Evangelho, né? Resumindo, o Evangelho é boas novas, ou são boas novas. Quais são as boas novas que o Evangelho traz? O ser humano é pecador, tem um Salvador, é Jesus. Ponto final, mano. Eu não sei pregar. Prega isso aqui, você está pregando o Evangelho, é para ti. Né? Esse negócio, meu Deus do céu, eu não sei pregar. Prega o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? É o plano da salvação. O homem é pecador, precisa de um Salvador, ele é Jesus. É isso, amados. É tão simples que a gente estranha. Né? Tão simples que a gente estranha. Mas essa é a pregação que Paulo disse, é essa que eu prego. Olha que coisa interessante. Então Jesus, ele é anunciado a primeira vez na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Vocês sabem qual é o texto? Eu dou um bombom. Eu ofereci isso para a turma passada, que uma aluna ganhou. Eu dou 2 bombons, um sonho de valsa e um ouro preto. Quem gosta do branco, eu dou preto. Né? Ouro branco, ouro preto, sei lá o nome do bem. É uma maravilha. Vocês sabem qual é? Ninguém sabe, amados? Não? Então tá bom, Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Serve ali, lápis? Serve? Então, pega aqui, por favor. Nada. Eu nem sei de quem é, estava aqui. Eu não, é sério, estava aqui. Vamos lá. Então, olha que coisa interessante. Gênesis 3, verso 15. O próprio Deus, chama o casal, chama o diabo, que está ali personificado naquela serpente, e diz, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Então, esse a gente chama de proto-evangelho, é o primeiro evangelho, o anúncio que o próprio Deus deu à humanidade representada no casal ali, virá um para salvar vocês. Isso é metaforicamente, né? A mordida da serpente no calcanhar da semente, que é Jesus, é a crucificação. É isso que representa, morrer em morte de cruz, é a morte, né, de cruz que é exemplificado aí ou metaforicamente no Gênesis 3 e 15. Mas olha o que diz o Deuteronômio, capítulo 21, verso 22 e 23. Vamos acompanhando os textos. Quando também alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então a morte de crucificação, amados, é porque aquele era um maldito de Deus, era considerado maldito de Deus. Olha o que Jesus assumiu, a maldição sobre sua vida. Percebam aqui, Jesus, ele carrega em si, na crucificação, todos os pecados. Quando a gente lê Isaías capítulo 9, verso 6, um menino nos deu, um filho se nos nasceu, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Sobre os seus ombros está o principado e as potestades. Jesus carrega em si, na cruz do Calvário, os pecados do primeiro casalzinho, do primeiro ser humaninho lá que foi criado e pecou, até o último dessa existência, amados. Ele carrega em si, ele se torna maldito diante de Deus, ele se faz maldito, ele assume o pecado,
de todos nós. Como ser humano, recai o juízo de Deus sobre Jesus. Aquilo que era para ser executado em nós, foi em Jesus na cruz. Talvez foi por isso que Jesus, ele até sente um afastamento do Pai, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Embora a gente sabe que Deus nunca desampara absolutamente ninguém, muito menos o seu próprio Filho, Jesus, não é? E é interessante, amados, que a gente vê aqui que Jesus tinha que morrer por essa via, porque era a profecia do Antigo Testamento. E é interessante também que a gente percebe, eu vou falar algumas coisas aqui, e eu quero falar isso porque isso eu percebo de muito tempo, em muitas igrejas, está na cabeça de muitos irmãos, em diversas denominações. E infelizmente, as pessoas, elas ouvem muitas pessoas que estão pela internet da vida, lêem muitos livros que são heréticos. A questão da maldição. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há. A gente precisa deixar ser ministrado pela palavra de Deus, amados. A gente precisa deixar o Espírito Santo usar a sua palavra. Se a Bíblia diz que os que estão em Cristo não há mais nenhuma condenação, não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo. Então é simples. Vamos ler um texto de Gálatas, capítulo número 3. Gálatas, capítulo de número 3, versículos de número 13 e 14. Eu acho que vou até pegar o 12 também, mas principalmente o 13 e o 14. Só abram aí em Gálatas 3, a partir do 12, mas não leiam não, tá? Porque eu quero aqui estar argumentando sobre esse ponto. Amados, a gente tem ouvido o seguinte, a gente falou em outra matéria que foi batalha espiritual, lembram? Quem estudou? Não? O que não estava, quem entrou depois, né? Acho que a maioria dos irmãos então não estudaram, né? Batalha espiritual, aqui no nosso curso, então tá. Então já está para vocês, acho que tranquilo, né? A questão da ideia, né? Nós estávamos lá ainda, né? Oi? Estava lá. Isso, A irmã Eliane também estava, né? Mas enfim, só para a gente recapitular, a questão é a seguinte, amados. Quem está em Cristo, não existe nenhuma maldição sobre sua vida. Quem é salvo por Cristo, quem é alcançado pelo Evangelho, eu posso ser o maior desgraçado do mundo, pecador que nem a sociedade, né, suporta. Tem gente que é assim, essa sociedade pecadora aguenta, né? Às vezes manda para prisão, manda para o manicômio, manda para não sei aonde. Nem a sociedade, tem gente que se destaca como pecador, né? Eu posso ser esse, o pior de todos aí. Se Cristo me alcançou, instantaneamente, imediatamente, diante de Deus, estou salvo. Não há pecados em minha vida, porque Jesus quitou isso na cruz do Calvário. As dívidas, os pecados, toda a questão que eu tinha diante de Deus como culpado, isso foi zerado. Eu fui justificado, eu fui inocentado diante de Deus, porque todo o juízo de Deus recaiu sobre Jesus. Se eu estou em Cristo, então não há pecado. Que eu precise fazer alguma coisa, porque eu também nem tenho condição, se precisasse. Agora a religião, ela vai elaborando algumas ideias de que a gente precisa fazer alguma coisa. Ora, amados, salvação é por graça. Isso quer dizer que não há participação humana na salvação. E eu não estou dizendo que depois de aceitar Cristo não existem consequências da minha vida pregressa, não é isso que eu estou dizendo. Consequências sociais, inclusive, físicas e psicológicas, não estou dizendo isso. Não? Então, de repente, lá eu até sei de alguns casos desses, né? Tem uns irmãos aí que teve 3, 4, 5 mulheres de Jesus. 200 filhos espalhados pelo mundo. Estou exagerando, mas só para exemplificar. Pai, teve 3 mulheres. Isso aí é muito comum, se vocês não sabem. Irmãos, inclusive. 2, 3 mulheres. Casado, 5, 6 filhos lá, né? Distribuídos. Aceitou Jesus e agora? E agora que ele vai continuar tendo responsabilidade sobre esses meninos. Talvez judicialmente também tem que sustentar essa mulher de alguma maneira. É salvo, tal, está tudo certo, então, mas tem consequências. Então, nesse sentido sociológico, e os traumas, então? Muitos deles precisam ser tratados ao longo da vida, né? Eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando da questão espiritual. Esse é o ponto. Na questão espiritual, amados, não há mais nada, nós não devemos nem para Deus, muito menos para o diabo, coisa alguma. Diga, mano.
sei se procede, mas eu aprendi recentemente, há muito tempo aqui na igreja, que o pastor falou, usando acho que um texto de Provérbios, se não me engano, que não existe maldição sem causa. E assim, se existe, não sei se é certa essa expressão, mas se existe uma legalidade na sua vida em determinada área e você não segue, né? Você não sai daquele ciclo, é porque existe, pode ser, isso é explicado, mas isso aí que diz, que não existe maldição sem causa, não existe macumba na praia, na ferrovia, sei lá, na estrada, não existe nada que pode ser feito que vai te atingir se você tiver selado, entre aspas, né? Mas se você estiver ali na sua vida, mesmo depois de conhecer a Cristo, ainda tiver uma sujeirinha, uma abertura, né, nesse campo espiritual, aquela obra de macumbaria, não sei como é que se explica isso, pode intervir, porque é um campo espiritual, né? A gente está falando já de algo que é espiritual. Então, como existe na sua vida uma cultura espiritual para algo que é ruim, e isso é certo ou errado? Então, vamos lá. A matéria, a gente tem 6 aulas que vai tratar sobre isso. Então, eu não vou trazer porque há muitas questões, muitos argumentos e a gente precisa refutar o que é ensinado. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é que a obra de Cristo, ela é suficiente, ela é única, ela é suficiente e é Jesus que faz isso para salvar o ser humano. Espiritualmente, não há. Diante de Deus, não há nenhum débito, nenhuma pendência. Esse é o ponto. É por isso que eu falei, eu tenho ouvido, e assim, amados, é 30 anos para cá, que algumas pessoas, Neuza Etioca, Rebeca Brau, Daniel Mastral, Antonieta Rosa, Valnice Milhomens, estou falando dos brasileiros aqui, tá? Esses, pelo menos que eu lembro agora, esses 5 são os que escrevem os livros e os que estão na internet e que propagam essa doutrina, que é absolutamente herética, fere a doutrina central do Evangelho, que é a morte suficiente, vicária de Cristo, ou seja, substitutiva, única e suficiente. Então essa ideia de batalha espiritual, como é apresentado, é totalmente distorcido. Se a gente fala que após aceitar Cristo, ainda é preciso fazer alguma coisa para que diante de Deus eu esteja ali, né, que tenha comunhão, seja salvo, então eu estou falando que a obra de Cristo não foi suficiente. É muito complicado isso. Aí as questões de legalidade, de brecha, todas essas expressões, primeiro que não são bíblicas, segundo que são textos descontextualizados, e aí a gente precisa tratar outras coisas. Na batalha espiritual, né, como eu falei, aqui não tem como, né, a gente tem que trabalhar isso em algumas aulas. Mas a questão é a seguinte, o grande problema da batalha espiritual distorcidamente é que ela espiritualiza o que é material e materializa o que é espiritual. Supervaloriza as ações demoníacas e muitas vezes desconsidera textos como a gente vai ler agora. São esses aqui, para mim, eles são claros e eles resolvem facilmente algumas questões. O grande problema também é que querem criar doutrina com textos do Antigo Testamento. Outro perigo que nós temos. Pegar textos do Antigo Testamento para fundamentar a doutrina. Nós precisamos do Novo Testamento, de Jesus falando e os apóstolos confirmando ou falando também, para a gente fundamentar a doutrina. Verdades bíblicas, né? É assim que se faz teologia. Não é em assunto, não é em textos pensados, fora de um contexto e principalmente no Antigo Testamento. Mas enfim, a gente vai ter essa matéria, né, lá para frente. O que eu quero falar é sobre a crucificação de Cristo, a obra de Cristo e o que isso resulta na nossa vida, na vida espiritual, amados, tá? Por exemplo, verso 12. Esse verso 12 aqui, Paulo, ele vai falar o seguinte: o Antigo Testamento, olha só, para a gente entender, antes que vocês leiam aí, o Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento mostrou para nós, seres humanos? Que não é possível se salvar, que não é possível um ser humano, pelos seus esforços, pelo seu desejo, pela sua vontade, pela sua dedicação, ele ser salvo. Paulo ele vai dizer: você quer viver pela lei? Viva! Se você conseguir, está tranquilo. Agora, se você, vamos supor que a lei tem 100 mandamentos, muito mais, 100 mandamentos. Você cumpriu 99 e não cumpriu um, é culpado dos outros 99 também.
Então quem foi o ser humano, me diga na Bíblia, toda a história, com todos esses personagens que a gente tem, esses heróis da fé, esses homens de Deus, essas mulheres valorosas, quem deles foi aquele que falou, isso aqui de fato satisfez a santidade de Deus, cumpriu a vontade de Deus cabalmente? Quem? Absolutamente nenhum. Todos, Paulo vai dizer isso em Romanos, todos pecaram e precisam da graça de Deus. Todos, sem exceção. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, todos eles pecadores, sem exceção. O que a lei mostrou? Paulo vai dizer em Gálatas. Paulo escreve aqui aos irmãos da cidade, na região da Galácia, porque esses irmãos estavam querendo voltar ao judaísmo. O que era o judaísmo? Era justamente a proposta de salvação por observar as leis, que é o chamado legalismo. Ó, você é salvo se fizer isso, isso e isso. Não, nós somos salvos porque Jesus fez. Mas também Paulo trabalha, não só em Gálatas como em Romanos. Não é porque Jesus fez que você vai viver de qualquer maneira. Então, existe na verdade uma questão de assumir uma natureza e viver de uma maneira que expresse a natureza de Deus. É uma coisa. Mas eu viver para ser salvo, fazer algo para ser salvo, aí isso é antibíblico. Porque nós não temos condição, não é por obras, é por graça, por meio da fé. Então o Antigo Testamento só mostrou que os seres humanos são insuficientes, não conseguem ser salvos. A lei trouxe o quê? A certeza da maldição, da condenação. Aí o que Paulo diz em Romanos 8:1: quem está em Cristo, não existe maldição, não tem condenação, é salvo, ponto final. Verso 12, olha, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Mas o problema é esse, né? Quem é que consegue? Quem é que fez? Quem é que atende à vontade plena de Deus? Eu fico ouvindo às vezes alguns irmãos, não, você tem que estar no centro da vontade de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. A gente precisa perseguir isso, a gente precisa, deve ser o nosso desejo. Mas quem é que consegue isso, amados? Quem é que consegue falar assim, eu faço a vontade de Deus? Quem foi o ser humano que ouviu de Deus, eu me agrado de você? A gente ouve essas conversas aí, tem até profecia, né? Deus está me mandando falar que Deus se agrada da tua vida. Será, mas? Teve um ser humano em toda a história da humanidade, um único, que Deus disse, esse é meu filho e eu me agrado dele. Só um, me fala outro. Não existe. Se Paulo, se Pedro, se João, se Mateus, se Moisés, se Elias, se Eliseu, se todos esses homens nunca foi dirigido a eles, se Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, né? Santo pra caramba, né? Adúltero, se orgulhou, assassino, só pra gente entender, mano. Então não são os homens que são extraordinários, todos eles são ordinários, como eu brinco com vocês aqui, né? Todos são ordinários, todos pecaram. A graça de Deus, que é um negócio fantástico. Diga, Maria. Eu tinha achado que, eu não sei se eu vi alguma pregação, não sei, não achei isso, mas eu subentendi que estar no centro da vontade de Deus se resume a ser obediente àquilo que Ele falou para ser, entendeu? Não, tudo bem, a gente deve perseguir isso, deve ser o desejo. Agora a minha pergunta é, quem consegue atender isso? Quem consegue obedecer a Deus de fato? A gente pode obedecer, conseguir algumas coisas, e se fizermos isso, é porque a graça de Deus nos possibilita isso. Não é por causa de nós, é apesar de nós, amados. Essa construção que nós temos, ela é religiosa, nossa mente é religiosa por natureza. No nosso país, isso se multiplica aos montes, porque nós somos um povo místico, mítico e mágico. Isso quer dizer que nós somos cheios de superstições, está na nossa cultura, muito forte. Tem crente aí, sola. Gato preto passou, não passa debaixo de escada, não sei o quê. Eu estou exagerando aqui, claro. Mas nós somos místicos, não é? Não tem as ideias, por exemplo, se você não fizer isso aqui, Deus vai mandar maldição. Se você não fizer isso aqui, Deus vai soltar os cães do outro lado, vai permitir que faça você perder a tua vida. A gente não tem isso na área financeira, por exemplo? O devorador, migrador, cortador, pulgão. Manda todo mundo, né? Aí, para atormentar os crentes aí, porque não fez isso e aquilo.
essa ideia é religiosa. Isso é uma ideia do Antigo Testamento, em alguma medida, até de origem pagã, mas a questão então nós estamos no centro da vontade de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu obedeço a Deus? Obedeço em quê? Em tudo que Ele propõe? Poxa, mano, esse é o ponto que a gente precisa pensar. Claro que não, meu Deus do céu. A mente religiosa, a pregação religiosa que tenta vender essa ilusão, essa fala, né? Aí a gente vai pensando que assim há dois perigos: se orgulhar, se tornar soberbo, achar que de fato é a última bolacha do pacote de Jeová, né? É o crente que aí ele vai julgando os outros, porque ele pensa que ele de fato é merecedor, né? Aí entra noutra paranoia, né? Que quando faz alguma coisa, quando não dá certo algumas coisas, aí entra na paranoia de enxergo. Acho que tem algum pecado aqui para você resolver esse pecado, né? Por isso que Deus não está me abençoando. Queridos, eu sei que o assunto é complexo, não é aqui que eu vou resolver isso. Talvez na matéria a gente alargue esse pensamento. Mas o ponto é, queridos, a gente precisa ter muito cuidado para não viver segundo a lei, o legalismo. Nós não merecemos. E eu não estou dizendo que é para viver de qualquer maneira, que não importa, não é isso. Agora a gente precisa entender que o Evangelho é por causa de Cristo, é a graça de Cristo, o mérito é de Jesus, o sacrifício de Cristo sim nos salva. E nós não podemos fazer absolutamente nada para acrescentar o que Jesus já fez, absolutamente nada. Porque se o sangue de Jesus, se a obra que Cristo fez não é suficiente para resolver a nossa condição espiritual, o que mais é? Verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fomos resgatados da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o Paulo está pegando isso do texto que a gente leu lá de Deuteronômio, tá? Essa é a referência. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus, por meio de Jesus, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Preste atenção, verso 13: fomos resgatados da maldição da lei. Fomos resgatados. Não há mais maldição que a lei imponha sobre nós, porque Jesus se fez maldito. Ele se fez maldito para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Qual é a bênção de Abraão, amados? Vocês lembram lá de Gênesis capítulo 12? Que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, seriam benditas. Então nós somos benditos, como o crente Abraão é bendito. Isso está aqui no capítulo 3, é só voltar um pouquinho aqui, ó, o verso de número 6. E o capítulo 3, isso aqui fica para tarefa de casa, final de semana, para ler o capítulo 3, tá? O texto nós estamos lendo Gálatas, eu estou lendo 13 e 14, é só ler a partir do 1. É que eu encurtei a conversa aqui. Mas o 1, por exemplo, Paulo diz assim: seus insensatos. É que ele não xingava não, mas vocês são insensatos, vocês são loucos. Está falando aqui, ó, Gálatas, né? Os irmãos, vocês são loucos. Quem fascinou vocês, ó, fascínio, quem enfeitiçou vocês para que vocês não obedecessem à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Ele começa essa conversa aqui, nesse capítulo. E se vocês lerem, vocês vão perceber que ele vai falar: ó, a salvação de vocês vem por onde? Por vocês obedecerem? Ou foi pela graça de Deus? Vocês estão começados pelo Espírito, estão acabando pela carne? Querendo agora cumprir esses mandamentos, essas coisas, vocês acham que vão ser salvos por isso? Vocês estão sendo iludidos, vocês estão sendo fascinados, seus insensatos, seus loucos. Vocês estão invalidando a obra de Cristo. Verso de número 6, eu não estou bravo não, Paulo podia estar. É o caso de Abraão, olha como ele pega o exemplo. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não fez nada, mas para que Deus o tornasse justo, ele acreditou em Deus, teve fé em Deus. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar, ou seja, inocentar, pela fé, os gentios, que somos nós, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Deus falou sobre o Evangelho para Abraão: vou te abençoar, você vai ser bendito. Eu vou te abençoar, você vai ser bendito.
De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Não são malditos, são benditos. Todos. Oi? Porque, professor, hoje em dia estão falando assim, se você não ter satisfação com quem você está, você for para tal lugar, você não sabe que é amaldiçoado, não, É uma distorção assim absurda, né? Mas olha como a Bíblia, amados, esclarece. A gente precisa ser ministrado pela Bíblia, tem que deixar o Espírito Santo falar conosco pela Bíblia Sagrada, amados. É simples o negócio, eu estou lendo de carreirinha, muito simples aqui, ó. Todos aqueles que são, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas, que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aí ele continua, que a gente leu, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas vai viver. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. É o texto que a gente leu, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, ou seja, a bendição de Abraão, a bênção de Abraão chegasse até nós. Livro de Colossenses, capítulo de número 2, versos 14. O mesmo Paulo, só falando para outro grupo de irmãos lá na outra cidade, chamada de Colossos. Olha o que ele diz aqui. Isso aqui para mim é a facada na heresia. Olha só, verso 13, direto no 13, irmão, direto. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Deus vos ressuscitou junto com Cristo na sua ressurreição, após a crucificação, perdoando-vos todas as ofensas. Meu Deus, não é literal isso? Não está claro? Em Cristo, o crente foi perdoado de todas as ofensas, de todos os pecados. Olha o 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. É que talvez essa versão minha não esteja muito clara. A NVT, numa versão transformadora, diz assim: cancelou o registro de acusações contra nós. Jesus pegou tudo isso e cravou na cruz, amados. Não há mais maldição, não há mais dívida, não há mais pecado diante de Deus para o crente que em Cristo está. Eu não estou dizendo que não haverá consequências, como eu falei. Consequências é uma coisa, maldição, como é pregado, hereditário, etc e tal, é outra história, né? Então, eu tive uma vida lá totalmente desregrada. Era um pai de santo. Pai de santo sou eu tenho 2 santinhos lá em casa, inclusive. É o Mateus e o Davi, né? Mas enfim, vocês entenderam. Ou uma pessoa envolvida lá com magia negra, uma pessoa lá do satanismo. Imagina a pessoa assim, envolvida nessas questões mais complicadas espiritualmente falando, né? Imagina essa pessoa hoje aceita Jesus. Aceitou Jesus. Acabou. Diante de Deus, quem é? Santo. Justificado, é inocente. Todos os seus pecados diante de Deus estão zerados. Por causa dele? Não, porque Jesus está nele, ou porque ele está em Jesus, melhor dizendo, ou vice-versa, né? Está tudo certo, né? Aqui um está no outro, outro está num, né? Então, em Cristo Jesus não há condenação, não há maldição. Agora haverá muitas consequências, porque plantou um bocado de coisa, fez um monte de coisa errada, mas essas consequências não são espirituais. Esse é o ponto. Pode ser sociológica, pode ser psicológica, pode ser biológica, mas espiritual não. Porque o sacrifício de Cristo resolve o problema que é o nosso problema, que é o problema da morte espiritual, da espiritualidade. O diabo já não tem nenhuma legalidade sobre aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus, que tem o selo do Espírito Santo sobre sua vida. Não há mais. Vamos ler o texto de 1 a João, primeira carta, não é Evangelho, primeira carta de João. Amado, isso aqui é o Evangelho de Jesus, muito claro. Agora a gente fica ouvindo, às vezes, tanta coisa que vai confundindo, e como eu falei para vocês, 30 anos para cá que essas coisas estão sendo elaboradas. Preste atenção antes que a gente leia aqui a palavra de Deus, preste atenção. Nós temos, no mínimo, 2000 anos de construção teológica, 2000 anos. Nós temos aí centenas, dezenas de teólogos, escritores. 2000 anos.
nenhum deles, eu estou falando de centenas, pegue os de hoje também, que a gente tem um bocado bom aí, mundialmente são respeitados, conhecidos, nenhum deles, absolutamente nenhum deles, vão endossar, vão concordar com essa chamada maldição hereditária, ou essas questões que são tratadas da batalha espiritual. Nenhum deles. Não tem alguma coisa estranha? Como que a gente tem homens de Deus reconhecidos em toda a história da teologia, que são esses 2000 anos que a igreja está construindo, porque nenhum deles confirma isso, e só essas meia dúzia de doido, louco, mano, são loucos. Eles estão ferindo uma doutrina central, isso não é brincadeira. Eles estão invalidando o sacrifício de Jesus. E estão colocando, estão potencializando, estão maximizando, estão supervalorizando o poder do diabo sobre a vida dos salvos. Como assim? Será que Jesus não fez o necessário o suficiente? Será que o Espírito Santo que habita em nós, que é o próprio Deus, que aplica o sacrifício de Cristo em nossa vida, será que os demônios são maiores? Será que o pecado que em nós, de repente, ele pode ser mais poderoso do que o poder perdoador da cruz de Cristo? Esse é o ponto. Olha o que diz o texto de 1 João, capítulo 1. Eu vou do 7 até entro no capítulo 2, verso 2, tá? Veja o que diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é claro isso para vocês, amados? Não é objetivo o texto, a declaração? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, então nós estamos purificados, santos diante de Deus, salvos. Não tem mais nada que eu possa fazer. Na questão espiritual, esse é o ponto, tá? Na questão espiritual, vamos lá. Se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é mediante a confissão que a gente é purificado do pecado, não é isso? Então Jesus nos purifica. Para quem que a gente deve confessar? Para Deus, em relação ao perdão dos pecados, porque é Jesus que nos purifica dos pecados. Vamos lá o texto, verso 10. Se dissermos que não pecamos, nós fazemos Deus mentiroso, sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação. Essa palavra propiciação quer dizer satisfação. Jesus é a satisfação. Olha, Jesus é o que propicia, é o que torna propício diante de Deus, nós todos. Então ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então o que eu quero dizer é que a morte de cruz, a morte de Cristo na cruz do Calvário, melhor dizendo, nos purifica de todo pecado, nos torna salvos e nos liberta de toda prisão satânica, demoníaca, ou do que o nosso próprio pecado nos escravizou. Agora o que há é o seguinte: para o salvo existe um processo de santificação, é outra coisa. O processo de santificação é quando o salvo vai sendo aperfeiçoado no caráter cristão, onde Jesus vai sendo construído em sua vida, onde ele vai tendo as características de um salvo, que aí é Gálatas 5:22. Como a gente conhece uma pessoa espiritual? Porque fala língua estranha? Porque tem dons de curar? Porque movimenta céus e terra? Porque tem o dom da palavra e da ciência? Porque é usado demais em um monte de coisa? Não, amados. Quem é uma pessoa espiritual? Quem é uma pessoa salva? Quem é uma pessoa liberta? É aquele que ama, se alegra em Deus, que tem paz, que é longânimo, que é benigno, que é bondoso, que é fidedigno, né? que é manso e que tem domínio próprio. São as 9 características de um salvo. Aqui está a chamada santificação.
a maturidade do cristão. Então, sim, depois da salvação existe o processo de santificação, né? E não uma libertação, regressão, tem que fazer um bocado de coisa para resolver a vida. Não, amado. Não há essa questão, amado. Eu não estou desconsiderando que há, como eu falei, consequências de uma vida terrena, que a pessoa mais sociológica, psicológica e física, que a pessoa às vezes vai ter que viver o resto da vida. Agora, espiritualmente, não há mais. Não é bíblico, é heresia pura, essa ideia toda de que é uma paranoia desgraçada que cria na cabeça dos crentes, né, que vive nessa loucura. Precisa fazer lá um monte de coisa para resolver a vida. Jesus, ele resolve a nossa situação diante de Deus. A cruz de Cristo é suficiente. O sangue derramado de Cristo, ele é suficiente nas nossas vidas. Nos reconcilia com Deus. Tá certo? Nos aproxima de Deus. Nos dá a salvação. Nos faz pessoas libertas do poder destrutivo do pecado. 1 João 3:8, se não me falha a memória. Primeira carta de João 3:8. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ponto final. E ele desfez. Como ele desfez isso? Assumindo a natureza humana, e ele leva os pecados de toda a humanidade sobre ele, e aí resolve o problema da humanidade diante de Deus. Qual era o problema da humanidade diante de Deus? É que ele não conseguia nunca satisfazer esse padrão de Deus de santidade. Não conseguia. Como até hoje a gente não consegue, mesmo crente. A gente não consegue. É por isso que a gente precisa entender, amados, que mesmo depois de salvo, a gente não tem condição de fazer mais nada, não. Depois de salvo, porque temos, não, se eu fizer isso aqui, acho que Deus vai me amar mais. Não, eu não posso fazer nada para que Deus me ame mais. André, mas eu posso fazer alguma coisa para que Deus me ame menos também, não? É Deus que nós estamos tratando agora. Não é com divindade pagã, não. Não é com o Antigo Testamento, não. Não é sobre a Antiga Aliança, não, queridos. Né? Aí, às vezes, é que a gente é desequilibrado, a gente é descompensado. A gente não é não? Fala a verdade. A gente é desalinhado, mano. Né? Precisa de uma cambagem espiritual. Precisa de um alinhamento, tá tudo fora do eixo. Suspensão, caster, tá tudo zoado, né? A carroceria vai igual o caranguejo, assim, ó. A gente é desalinhado. Estou falando do ser humano, né? Desalinhado. E o que acontece? Aí a gente tem esse extremo, né? Então tá, não precisa fazer nada? Tá, não precisa fazer nada. Mas não é porque não precisa fazer nada que eu vou viver de qualquer maneira. Nós assumimos uma natureza que é a natureza de Cristo. Então eu não faço eu faço porque eu amo Jesus. Eu faço não é porque preciso fazer isso para ser liberto. Eu já fui, meu Deus do céu, não diz a Bíblia que conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não está escrito isso literalmente lá em João, capítulo 8, verso 82 e verso 86? Oh, meu Deus do céu, quanta literalidade, quanta expressão que para mim é suficiente, é clara e objetiva. Amados, o grande problema nosso, estou falando como cristãos brasileiros, é que a gente acredita em tudo, menos na Bíblia. É muito sério isso, a gente acredita em tudo, menos o que a Bíblia fala. É a experiência pessoal que rege a nossa vida e nossa construção doutrinária, não é? Porque quando você pega esses teóricos aí, pode pegar, é só experiência pessoal, é só o que ele viveu, é só do seu, vai pegando, pega a África, né? Pega um monte de situação, ó, tá vendo? Doutrina não é construída a partir de experiências pessoais, é através das escrituras, dessa forma que nós estamos falando aqui. Doutrina, que é verdade declarada de Deus, é construído dessa forma, Marcos. É tão simples que a gente rejeita, porque não chama atenção, né? Agora, se a gente manipula o divino, se a gente mexe com as questões místicas, como eu falei, que a gente gosta do mágico, né? A gente gosta desse mítico, né? Que é essa construção ilusória e fantasiosa, só que a Bíblia ela não propõe esse caminho, mas a gente gosta disso. Agora a gente precisa escolher, a gente vai ser bíblico ou vai ser esses emocionados? Né? Amados, mas o ponto dessa aula toda que eu quero trazer para vocês, nessa página 29, depois vocês leiam aí, tá? Só essa aqui, ó, morte por crucificação.
A cruz de Cristo, ela então resolve todas as nossas pendências diante de Deus. Espiritualmente, na realidade espiritual, naquilo que era preciso ser resolvido diante de Deus, em relação ao ser humano, foi resolvido por Cristo Jesus. É suficiente, queridos. Agora, quem prefere viver na paranoia, que viva. Eu vivo muito em paz e é muito bom, amados. E a vida é muito leve quando a gente deixa ser ministrado pela palavra de Deus e ela entra em nós. Não nos causa paranoias espirituais, perturbações. Amados, o que tem de cristão, de irmãos nossos aí, eles não têm paz. Sempre numa questão, é um demônio aqui, é não sei o quê. E não é sério, não é verdade? Né? Aquela perturbação toda, meu Deus do céu, o que está acontecendo na minha vida? Não vive em paz, meu Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo paz com Deus. Vamos ler o texto só para a gente ver aqui? Como ele é libertador. Para mim, a libertação vem pela Bíblia. Bíblia. Meu Bíblia está liberta. Né? Sendo, pois, justificados pela fé. Justificado, inocentado, né? Sendo, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão percebendo? Cada texto que eu estou lendo aqui, está Jesus lá na conversa? E tudo por causa de Jesus, por Jesus. Estão entendendo a centralidade da Bíblia, amados? É Jesus. Não é o ser humano, não é o que eu faço, é o que foi feito por mim, é o que Jesus fez. É por causa dele, é ele que destrona todos os principados e potestades. É Jesus que expõe publicamente. Aliás, eu não li o Gálatas todo, eu li o Gálatas não, Colossenses, né? Vamos voltar lá? Eu não li todo, não. Olha só que coisa interessante. É só ler a Bíblia, como eu disse, que ela vai explicando todas essas questões. Ô meu pai, mano, cadê o Gálatas que eu perdi? Será que sumiu da minha Bíblia? Gálatas não, eu falei Colossenses, né? Tá, Colossenses. É que nós lemos, acho que o 14, mas olha só o 15, o que completa, né? E despojando os principados e potestades. Olha que coisa interessante. Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Dependendo da versão, vai estar assim: desarmou os governantes e as autoridades espirituais. Jesus fez isso, queridos. Jesus triunfou sobre os demônios, sobre Satanás, sobre o império das trevas, sobre tudo isso. Lá em Hebreus capítulo de número 2, vocês perceberam que eu só peguei lá um textozinho do Deuteronômio, Antigo Testamento, só para falar que o cumprimento foi em Cristo? Só para isso. Mas vocês estão percebendo que só no Novo Testamento é que eu estou trabalhando aqui? Então, é algo a guardar para a gente, tá? Eu falei de que texto, que agora eu me perdi todinho? Hebreus 2. Hebreus capítulo 2, versos 14. Diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, né? O texto está falando de Jesus, só ler um pouquinho antes, está falando de Jesus. Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, assim, o diabo tinha o império da morte. O diabo tinha, entre aspas, legalidade sobre o ser humano. Mas Cristo mudou tudo isso. Venceu o diabo, destronou as potestades principais, sujeitou sobre o seu senhorio toda a ação demoníaca. Então, os que estão em Cristo, o diabo não tem absolutamente mais poder nenhum. Eu fico imaginando na cabeça desses caras aí que querem vender essa ideia. Ó, se você não fizer tal coisa, Deus vai entregar você o diabo. Vai dar legalidade. Nem Deus pode fazer. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É só ler os caras direitinho lá. Nem Deus vai ficar de mão atada. Porque o diabo tem legalidade sobre sua vida. Olha que loucura. Eu fico imaginando. Eu tenho um filho de 15 anos, Mateus. Vou pegar o de 15 para não ser muito radical, né? Pegar o de 4 não, que choca. O de 15. Ele me desobedeceu. Me desobedeceu assim, a autoridade mesmo. A autoridade desobedeceu. Ah, tá bom. Calma aí. Esquenta não. Chama 2 traficantes, não. Você tem legalidade sobre ele, ele desobedeceu. Faz o que você quiser. Enquanto ele não se arrepender, não me pedir perdão, eu nem posso fazer nada, porque eu dei legalidade aos traficantes. Dá para imaginar uma crueldade dessa?
Difícil, né, irmão? Nós somos pais. Nós somos pais e a gente não imagina nunca um negócio desse. A gente nunca faria isso. Deus, que é santo, que é bom, que é amor, com os seus filhos, vai ter uma atitude dessa? Mas para mim não faz sentido algum. Para mim, André, não faz sentido algum. Se para vocês fazem, vocês têm o direito de ter a conclusão de vocês. Mas para mim não faz. Não é? Então, é porque eles argumentam de tal forma que quando a pessoa não tem um contra-argumento, aquilo parece fazer sentido. Esse é o ponto. Mas eu penso que eu estou argumentando a partir dos textos bíblicos. O meu esforço aqui, cada declaração, é pegar o texto para mostrar para vocês. Aí vocês têm aí o dever de fazer de exercer o discernimento, de entender se faz sentido ou não o que eu estou falando aqui, se é bíblico ou não. Aí vocês, cabem a vocês. E como eu confio na palavra e no Espírito Santo, e eu entendo que eu estou expondo o texto bíblico, então eu não quero convencer vocês, eu estou expondo aqui, amados, só estou expondo, né? Quem vai convencer qualquer pessoa não é a minha capacidade de manipulação, de argumentação, é apenas a exposição dos textos bíblicos. Eu estou fazendo, expondo o texto bíblico, olha o que está escrito, olha o que está escrito, olha o que está escrito, né? Então, se fizer sentido para vocês absorvam isso, eu recomendo, porque isso vai trazer uma paz tão grande, uma leveza tão grande na nossa vida. André, mas se eu for por essa linha aí, eu não vou ser uma pessoa assim que não vou estar nem aí, vou pecar, não vou... se é a graça de Deus. Não, mas eu não estou ensinando que a graça de Deus é uma licenciosidade ou uma legitimidade para viver de qualquer forma. É só para não ficar preso nas paranoias e dessa supervalorização que os demônios ainda têm sobre nós alguma autoridade. Não tem, amados. Não tem. Sobre o Filho de Deus não tem. E não é sobre o Filho de Deus perfeito, porque não existe. Não é o Filho de Deus que está no centro da vontade de Deus, porque não existe. Não é o Filho de Deus que é não existe. É simplesmente o pecador que confia sua vida a Cristo, que recorre à graça de Deus, que invoca o sangue de Cristo, que confessa os seus pecados a Jesus. Está tudo certo, não é? Então a crucificação, a morte de Jesus da crucificação nos proporcionou, nos propiciou todas essas bênçãos espirituais que nós temos. Que diz o Efésios capítulo 1? Nós lemos esse texto e aqui eu encerro a aula. Efésios capítulo número 1. Efésios. Olha que coisa linda que esse texto nos fala. Bendito. Estão prestando atenção nos termos? Bendito. A maldição foi levada por Cristo, agora é só bendição. Bendito como o crente Abraão, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pô, amado, Paulo só faltou desenhar para nós esses textos. Para mim é muito claro. Vamos ler de novo aqui, deixando o Espírito Santo ministrar os nossos corações. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito aqui, quer dizer, o seu consentimento, né? A sua vontade, de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos também a redenção, em Cristo. Em Cristo nós temos o resgate, a redenção, pelo seu sangue, a redenção das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, de novo essa palavra, né, o consentimento, que propusera em si mesmo, foi nele, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que nos fez todas as coisas, ou que faz, todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que primeiro esperávamos em Cristo, em Cristo, né? Também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Fomos abençoados pelo Pai em Cristo Jesus com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo e selados com o Espírito Santo da promessa. Meu Jesus! Se nós, amados, que aceitamos Cristo, temos tudo isso, não é suficiente? Deus não deu os recursos suficientes? A salvação não foi suficiente em Cristo Jesus? Vocês percebem que tem alguma coisa muito errada nessa proposta, dessas conversas que vai surgindo aí? Para mim é muito claro, os textos vão sempre centralizando Cristo, amado, sempre Cristo, o que Ele fez, resolveu o problema da humanidade, a nossa questão espiritual está aqui, ó. Fomos abençoados com todas as bênçãos, já fomos, nós fomos, não é que seremos, não é que se fizermos tal coisa, vamos ser, não, já fomos abençoados. A ideia do diabo, lá no comecinho, percebam que o diabo não tem nada novo na conversa para perturbar a nossa cabeça, nada novo. Quando Deus criou o homem, criou, os abençoou, desfrutou. Não foi isso? O que o diabo chegou para o homem e falou assim: ó, no dia que você fizer isso, você vai ser. Não foi a conversa do diabo? Quando vocês comerem lá, vocês serão semelhantes a Deus. Assim, Deus já não tinha abençoado? Eles já não eram abençoados? Já não eram filhos de Deus? Precisa fazer mais o quê? Percebam que a ideia é a mesma? Então, não, eu preciso fazer para ser. Não, nós já somos em Cristo. Não precisamos fazer mais nada, Ele já fez. Não, mas para Deus me abençoar, não, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais. O ponto que eu estou frisando aqui é a questão espiritual. E esse é o ponto que é trabalhado nessa conversa aí, né? Que vocês compartilharam. André, calma isso aqui e tal, então. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e